Olá, muito boa noite. Está no ar o ICL, segunda edição desta quarta-feira, dia 22 de março de 2023. Veja agora os destaques do programa de hoje. Fogo no parquinho. Operação da PF revela plano de assassinatos, extorsões e sequestros. Como isso mexeu com a política nas análises de Guilherme Casarões e Floriano Azevedo. Política monetária sobre os juros no Brasil, com André Roncalha e Débora Maganha. E a opinião de Chico Sá, César Calejon e Guga Noblat sobre os principais temas do dia. Não se pode pegar isoladamente uma declaração de ontem. Muito boa noite aos meus parceiros, César Calejon, Chico Sá. Posso falar meus meninos aqui do ICL segunda edição? Por favor, é uma honra. Obrigada. Boa noite, Rô. Boa noite, comunidade ICL. Chico Sá. Boa noite, querido. Boa noite, toda a comunidade. Vamos embora. Vamos embora. Guga Noblat já está por aí. Boa noite para você. Boa noite para essa bancada maravilhosa e toda essa audiência do ICL. Estamos juntos. Estamos juntos porque o Copom acaba de divulgar que vai manter a taxa de juros, a Selic, em 13,75%. Este patamar de juros vem desde agosto de 2022. A queda de braço entre o BC e o presidente Lula deve continuar. Assunto para daqui a pouco com o economista André Roncalha. Outro assunto quente do dia de hoje é a operação da Polícia Federal que prendeu 9 pessoas envolvidas em um plano do PCC, que é o primeiro comando da capital, para matar, extorquir e sequestrar autoridades públicas. Entre elas, o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro e o promotor Lincoln Cagia, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO de Presidente Prudente, aqui no interior de São Paulo. 120 policiais cumpriram 24 mandados de busca e apreensão, mais 11 de prisão em 4 estados. 2 acusados continuam foragidos. A operação foi batizada de Sequaz, que, segundo a Polícia Federal, é... Vamos dar uma olhadinha que a Polícia Federal explica o nome da operação para a gente. Olha lá. Acho que não era bem esse tweet, mas eu explico o que é Sequaz aqui. É o ato de seguir, vigiar ou acompanhar alguém. A Sequaz mexeu com o cenário político hoje e foi um verdadeiro fogo no parquinho. Eu sei que todo mundo quer falar. Vamos dar. Mas isso é latim, quando volta, a Polícia Federal volta a usar latim, eu fico meio... opa. A gente viu, teve todo um processo da Lava Jato que trabalhou com a espetacularização de ações policiais análogas ao que está acontecendo aí. A gente vai tratar um pouco mais disso na edição de hoje, né, Rô? Seguramente é pertinente, você não pode ter um grupo criminoso articulando assassinatos ou articulando a prática de nenhum crime para todos os efeitos, mas existe uma série de coincidências, como a gente vai avaliar daqui a pouco com o Casarões, que no mínimo suscitam alguns questionamentos, né, Chico? Não, perfeito. E não é só o PCC que é em questão, é a facção que está atacando o Rio Grande do Norte também, né? Então, essas facções, claro que elas têm que ser colocadas no lugar delas. Mas a gente não pode ler, principalmente aqui no ICL, como toda a mídia está lendo, né? Porque o que passou a acontecer de hoje à tarde foi uma verdadeira ressurreição do Sérgio Moro. O Lula ajudou, com a frase infeliz dele, ressuscitar esse personagem aí que a gente bem conhece e sabe do quanto de mal ele fez a esse país. Exato. E você, Guga, como é que recebeu a Operação Sequaz no dia de hoje? Pois é, o foco do dia era para ser a eficiência da Polícia Federal, do Serviço de Inteligência que investigou isso em 45 dias, que protegeu o Sérgio Moro assim que soube dessa história e que hoje coloca na cadeia esses que seriam os mentores de um plano de sequestro ou até execução de autoridades. É claro que o foco deveria ser a eficiência da investigação e da polícia, mas virou a frase infeliz do Lula
que, claro, está sendo hoje aproveitada e usada contra ele pelo Sérgio Moro e pelos bolsonaristas, pela oposição. Se você assistir ao Senado ou à Câmara, você vai ver o número de depoimentos hoje de deputados ali na tribuna do Senado também e de senadores tentando, claro, surfar nessa onda, usando aquelas fake news que associavam o PT ao PCC para quererem criar a narrativa de que o próprio PT talvez estivesse por trás desse plano, o que é completamente patético e fantasioso de se cogitar. Mas eles sempre vão para a fantasia e para a teoria de conspiração. Eles sempre vão para o patético e eles mais uma vez estão fazendo isso, estão se aproveitando da frase do Lula para desviar o foco. A gente vai trazer todos os detalhes, né, da Operação Sequaz aqui no ICL Segunda Edição. Eu quero aproveitar e convidar o cientista político Guilherme Casarões para falar com a gente agora. Boa noite, Guilherme, tudo bem com você? Boa noite, Roberta, Chico, César, Guga. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite. O ministro da Justiça, Flávio Dino, criticou a politização da notícia da operação da Polícia Federal. Vamos dar uma olhada. Isoladamente uma declaração de ontem literalmente, e vincular uma investigação que tem meses. Pois é. Guilherme, essa politização aconteceu, né? Ontem teve o discurso, né, a fala do presidente Lula e hoje essa operação logo cedo. Qual é a sua avaliação entre esses dois episódios? Olha, Roberta, eu acho que o PT e o governo Lula têm uma dificuldade muito grande, ainda hoje, quer dizer, passados quase 100 dias de governo, de comunicar ao público mais amplo as suas intenções políticas. E o presidente Lula, em particular, e isso já foi muito explorado, inclusive no contexto das eleições, é um homem analógico, no sentido de que até pouco tempo atrás ele nem smartphone tinha. Então, uma pessoa que não está muito habituada à comunicação e ao modus operandi das redes sociais. E eu estou dizendo isso porque é lamentável, como o Guga pontuou mais cedo, que o Flávio Dino passe um pedaço importante de uma coletiva de imprensa, cujo objetivo deveria ser exaltar o sucesso de uma operação da Polícia Federal para justificar uma frase que o Lula colocou de maneira equivocada ontem, num contexto muito específico. O presidente Lula se esquece muitas vezes de que não existe mais aquela conversa privada, aquela conversa de bastidor. Todas as coisas que são ditas publicamente, por menor que seja o veículo, por mais particular que seja a circunstância, serão exploradas de maneira sistemática por uma oposição que sabe muito bem lidar com redes sociais e explorar justamente aqueles sentimentos que abastecem a extrema-direita, o medo, o ódio, o ressentimento, e tudo isso volta com essa frase do presidente Lula, porque, se a gente se lembra bem, no período eleitoral, a grande questão que se colocava era se o Lula chegaria à presidência da República com um sentimento de vingança. E todos os defensores do PT, e eu me incluo aí porque, enfim, votei no Lula e estava ali abertamente contra o presidente Bolsonaro, eu acreditava e sigo acreditando que a tônica fundamental desse governo não vai ser a revanche, a vingança contra quem quer que seja inimigo político do governo. Mas frases como aquela que o Lula falou ontem deixam uma certa dúvida no ar. E aí ele fala uma coisa assim: coincidentemente, o timing foi horrível, num momento em que uma operação da Polícia Federal deflagrada descobre esse tipo de armação criminosa contra o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Então isso acaba estimulando esse tipo de teoria conspiratória que, de novo, sempre será usada pela extrema-direita como forma de vitimizar os seus líderes, como forma de suscitar, de incitar ódio e medo, e isso é muito ruim no contexto de um país que deveria estar preocupado, nesse momento, com questões de segurança pública, mas questões sérias, com questões de economia, como a questão dos juros, que você, Roberta, levantou mais cedo, e infelizmente a gente vê o foco de novo se perdendo nessas discussões, que são espuma, mas espuma que a oposição tem usado muito bem para atrasar a evolução do governo. Agora, Casarões, tem uma questão aqui que o próprio Flávio Dino, ministro da Justiça, disse que ele estava ciente de tal operação há pelo menos 45 dias.
A gente vem, eu vi algumas leituras na mídia de forma mais ampla, dando conta dessa questão de que o timing da fala foi péssimo para o Lula. Eu, particularmente, tenho alguma resistência em acreditar que isso seja coincidência, porque seria uma coincidência bastante específica que o Lula faça um tipo de fala no dia de ontem e hoje, considerando que isso está há pelo menos um mês e meio, mais, né? Isso começou já em julho do ano passado, mas que pelo menos o ministro da Justiça esteja ciente há 45 dias de tal operação. E hoje, no dia seguinte, efetivamente isso estoure na imprensa. É um conjunto aí de muito conveniente de coincidências, para dizer o mínimo. Como é que se avalia? Eu sei que a minha pergunta de alguma forma já está enviesada nesse sentido, mas essa é a minha opinião. Como é que se avalia isso? Você realmente acredita que foi uma coincidência? César, a Polícia Federal tem tentado manter uma postura de Estado nesses últimos tempos. Quando a gente testemunhou aqueles atentados lamentáveis do 8 de janeiro, a Polícia Federal foi uma das forças policiais que não se bandeou completamente para o lado bolsonarista, e a relação com o ministro Flávio Dino aparentemente é positiva. Então, eu não sei se haveria ali algum interesse da cúpula da Polícia Federal ou de algum conjunto específico dentro da organização de usar a deflagração pública dessa operação como forma de prejudicar o presidente Lula e de gerar esse tipo de ruído de maneira intencional. A sensação que eu tenho é que o presidente Lula foi perguntado sobre o momento que ele passou na cadeia, né, entre 2018 e 2020. Eu acho que aquele discurso que o presidente Lula fez, inclusive, se não me engano, ao Brasil 247, ele já tinha feito outras vezes, talvez não falando exatamente as palavras que ele usou, mas essa postura dele frente ao Moro e, sobretudo, essa necessidade que ele já reiterou algumas vezes de provar a sua inocência, isso está colocado desde a sua saída da cadeia, desde antes, na verdade, desde as entrevistas que ele deu ainda na cadeia. Então, eu não consigo ver como algo relacionado. O que me surpreende, na realidade, é que certos elementos da direita ou da extrema-direita brasileiras não têm a menor vergonha de serem incoerentes, né? O Sérgio Moro hoje deu uma entrevista à imprensa dizendo, por exemplo, que o presidente Lula, nessa declaração, teria rompido com a liturgia do cargo porque falou um palavrão. E o Moro se esquece, inclusive a jornalista o lembrou no ato, de que o presidente Lula, de longe, não é o único presidente a falar palavrão, inclusive outro presidente, há muito pouco tempo atrás, falava palavrões publicamente, né, com a presença do então ministro Sérgio Moro. Então, eu não acho que tenha sido uma coisa intencional, eu acho que foi uma infelicidade, como, aliás, hoje, com a dinâmica, com a velocidade das redes sociais, a gente vê esse tipo de coisa acontecer, as pessoas tentam ligar eventos teoricamente desconectados nessas teorias conspiratórias que abastecem as redes de WhatsApp e Telegram do bolsonarismo, principalmente. Então, o que isso deve servir de alerta, eu acho que para o governo, é tomar muito cuidado com o tipo de colocação que se faz pública, sabendo que ela fatalmente será explorada por essa rede da extrema-direita, que é muito habilidosa em manipulação de informações no espaço digital. Agora, Chico, o líder do governo do Senado, Jacques Wagner, disse hoje, abre aspas, ligar Lula a plano contra Moro é viagem lunática. Fica aquela dúvida, né? Lula sabia ou não dessa operação? Olha, o perfeito que o Casarões acabou de colocar, eu acho que o Lula não sabia. O Flávio Dino fala hoje que o Lula não sabia. Eu acho um erro também o Lula não saber de uma operação dessa monta, desse tamanho, que mexe com autoridades, que mexe com, digamos, ali um adversário, né, no campo político, que seria o senador Sérgio Moro. Eu acho um erro de comunicação, para dizer o mínimo, entre o Ministério da Justiça, ou entre Polícia Federal e Palácio Planalto e presidente Lula. Eu não sei se ele evitaria ser contundente contra Sérgio Moro, sabendo que estaria em andamento uma operação desse tamanho. Não sei se mexeria com a cabeça do Lula, mas
eu creio que o presidente tem que estar informado desse tipo de operação. Ele não pode saber, assim, a operação que vai queimar 500 pés de maconha lá numa ilhota do Rio São Francisco, o presidente pode não ficar sabendo, é uma coisa operacional. Mas uma operação que mexe com um senador da República, com promotores, com autoridades, eu acho que esse tipo de operação o presidente tem que saber. Tem que saber até para quando ele for fazer um discurso ou citar um dos personagens políticos envolvidos, ele ter, no mínimo, mais cuidado. Mas o Casarões falou acertadamente também o Lula tinha dito isso, digamos, umas vezes, 45 vezes. O que foi diferente? E sempre situando no passado. É tanto que ele fala, na cama, olhando para a telha. Na cama, olhando para a telha, é na prisão lá em Curitiba, na masmorra lá em Curitiba. Tudo localizado no passado. Mas vem esse palavrão infeliz nessa hora. É tanto que ele fala para a equipe dos nossos colegas do 247, corta isso aí, corta isso aí. Pô, Lula, não tem corta isso aí ao vivo. Então é esse cuidado com os novos tempos que tem que ter. Sabe? Era muito diferente. Imagina, primeiro governo Lula, a internet ali ainda com aquele barulhinho de internet de escada. No mínimo, para ter um barulho desse, você esperava 24 horas para o jornal ser rodado na gráfica e ter esse barulho e que já estava meio... Não teria esse fogo todo que a direita sabiamente consegue explorar. Os caras são bons em montar a novelinha, aí já pega todas as manchetes de PCC ligado a Lula, etc., e fazem bonitinho. A mesma posição que, no caso do Rio Grande do Norte, está sendo atacado por uma facção, aliás, inimiga do PCC, eu não vejo uma solidariedade, eu não vejo ninguém falando do caso do Rio Grande do Norte, e lá não é só ameaça. Lá estão tocando fogo no Estado, tocando fogo em posto de gasolina, tocando fogo em quartel, tocando fogo em tudo. E eu não vejo essa oposição um minuto preocupada com ações de facções no Brasil. E lá é contra o PT, da Fátima Bezerra. Então, a gente tem que ter muito cuidado e saber ler o momento. Mas, repito, foi um palpite infeliz, uma infelicidade do Lula. Talvez nem é o desabafo, mas o palavrão. Pois é. E, Guga, vou repercutir com você a reação do Sérgio Moro no dia de hoje, porque logo 8 da manhã ele tuitou. Vamos dar uma olhada aqui no telão. No tweet do Sérgio Moro. Sobre os planos de retaliação do PCC contra minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do Senado. Por hora, agradeço a PF, PM do Paraná, Polícias Legislativas do Senado e da Câmara, PM de São Paulo, Ministério Público e os dirigentes pelo apoio e trabalho realizado. E logo após, o Moro falou também no Senado Federal. Vamos dar uma olhada. Um planejamento de organizações criminosas dessa natureza contra promotor do caso, que investiga o PCC, mas especialmente contra um senador da República. Guga, a imprensa deu muito destaque ao Sérgio Moro, né? Embora o plano chegaria também em outros agentes públicos. Você acha que a mídia também ajudou a essa politização do caso? Acho que o Sérgio Moro está desde ontem espertamente tentando politizar esse caso. No momento em que ele usa a frase do Lula para sugerir que algo poderia acontecer contra ele ou a família dele, e ele já sabia, ele já estava sendo escoltado pela polícia, ele já sabia das investigações sobre esse atentado planejado pelo PCC. E mesmo assim ele vai lá e usa a frase do Lula para dizer que isso pode incitar algum tipo de ameaça à vida dele, ele já está tentando criar essa novelinha, ele já está tentando sugerir que o PT, de alguma maneira, possa estar conectado a esse plano para que algo aconteça contra ele. A sugestão, a criação dessa novela já começa ontem. Ele podia até não saber que ia ter operação da PF hoje, não devia saber, porém ele já sabia que havia investigação, ele já estava sendo escoltado e aí ele já começou ali, a partir de ontem, a criar essa novela, a associar o PT a ameaças contra a vida dele, que é o que agora
a extrema-direita está fazendo com mais empenho, relembrando fake news como essas que já saíram na mídia no passado de associar o PT ao PCC. Então, é claro que o Moro, ele está por trás disso. É o Moro que está criando isso. E hoje, lá na tribuna do Senado, depois dessa fala que foi mostrada agora, ele falou mais uma vez, faz, sei lá, 30 minutos, e aí ele relembrou, de fato, a frase do Lula, que o Lula disse que ele não falou o palavrão do Lula, mas ele relembrou a frase do Lula, e depois ainda pediu apoio do PT para um projeto que ele quer agora tentar encaminhar ali no Senado para criminalizar quem tentar planejar algum tipo de atentado contra autoridades. Ele quer tornar isso um crime passível de prisão de até 14 anos, e ele pediu o apoio, inclusive, do PT. Ele lembrou a frase do Lula e disse depois que queria um gesto do PT, de apoio do PT ao projeto dele. Então o Moro, é claro que ele está usando essa história tanto para voltar às manchetes, quanto para tentar passar um projeto que seria um projeto dele, e, enfim, também tentando colocar o PT na fogueira. É ele que está ajudando a criar essa narrativa de que pode ser o PT que está incitando alguma coisa contra ele. E Casarões, ontem aqui no CL segunda edição, o Chico Sá disse que o Lula ressuscitou o Moro. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que o Lula realmente deu ingredientes para o surgimento, para o ressurgimento do ex-juiz Sérgio Moro? Bom, eu acho que sim, dada a natural relação de antagonismo de Lula e Moro. O Moro, ele foi eleito senador retornando a sua origem bolsonarista, né? Ele se separou do Bolsonaro a certa altura do governo e depois voltou a fazer campanha para o ex-presidente. Então, eu acho que o Moro ele tem ali um lugar muito especial, que é entre o bolsonarismo e uma espécie de terceira via à direita, o que acaba o fortalecendo em termos políticos. Agora que ele é senador, ele vai ter, né, um palanque permanente ali para poder, inclusive, se quiser, construir uma campanha presidencial até 2026. Agora, esse episódio como um todo, só a título de conclusão, acho que ele traz dois elementos importantes para a gente pensar daqui para frente a evolução do governo Lula. O primeiro desses elementos é a dificuldade de comunicação do próprio partido e, eu diria, uma dificuldade de comunicação interna do governo. E eu estou dizendo isso de maneira muito específica, pensando na relação do Flávio Dino com o presidente Lula, porque a própria reação do PT contra uma CPI sobre o 8 de janeiro suscitou na oposição, sobretudo bolsonarista, a ideia de que o Flávio Dino poderia ter sabido de algo antes dos atentados e não ter feito nada. Quer dizer, eu concordo com o Chico que o Lula deveria saber dessa operação, ainda mais dessa importância política, e acho que também deveria ter sabido de antemão do que poderia acontecer em Brasília lá no 8 de janeiro, e aparentemente isso ficou ali perdido, né, no meio do caminho. Então, essa comunicação interna é fundamental que se resgate. A gente esperava muito pouco do governo Bolsonaro em termos de alinhamento de ministros. Eu sei que o governo Lula tem uma dificuldade grande, que é o número alto de ministérios, mas é fundamental que o Lula não tenha que passar recado em reunião pública dizendo, por exemplo, que todos os ministros têm que, antes de falar da sua genialidade política, eles têm que passar pela presidência da República para que o presidente possa chancelar qualquer iniciativa ministerial. E uma outra coisa que eu acho que o PT e o próprio Flávio Dino, ministro da Justiça, tem que dar uma ênfase muito grande nesse mandato para a questão da segurança pública. O único jeito de neutralizar o discurso populista, punitivista, de partes da extrema-direita, inclusive Sérgio Moro, tendo um plano muito mais claro para lidar com a segurança pública, que é o calcanhar de Aquiles dos governos do PT desde a primeira eleição do presidente Lula em 2003. Lidar com segurança pública é um tema muito delicado, a gente sabe disso, mas essas associações entre PT e grupos criminosos como o PCC, elas só acontecem porque houve, de fato, uma espécie de afastamento dos governos petistas do tema da segurança pública, inclusive permitindo que o Bolsonaro, com aquela retórica maluca de bandido bom e bandido morto, chegasse à presidência da República em 2018.
César. Ô Casarões, e para muito além da imagem única e exclusivamente do Moro, a gente sabe, por exemplo, como o Sérgio Moro agiu no caso do porteiro do Vivendas da Barra, né? A gente sabe que foi algo totalmente distinto do que faz o Flávio Dino aí. A gente sabe como o Jair Bolsonaro agiu frente à Polícia Federal, dizendo que trocaria quem quer que fosse necessário ser trocado, para que ele não tivesse a própria família e amigos comprometidos. Eu nem posso usar aqui o termo que ele efetivamente usou, porque também é extremamente agressivo. E o que a gente vê agora aí não é isso. A gente vê efetivamente a Polícia Federal operando com muito mais autonomia, como o próprio Casarões colocou. Não fosse a frase infeliz do Lula ontem, o próprio Noblar colocou isso também. O destaque do dia hoje seria a autonomia e a eficiência da Polícia Federal. Agora, nesse sentido, Casarões, houve uma tensão muito intensa entre lavajatismo e bolsonarismo, sobretudo quando o Sérgio Moro sai do governo batendo a porta. Como é que você avalia, à luz desses fatos mais recentes, você acha que isso pode causar uma trégua aí entre lavajatismo e bolsonarismo e isso dá uma nova cara para essa direita nacional que pretende fazer oposição ao governo Lula? Calejão, eu diria que sim, porque o lavajatismo estava muito preocupado, e a gente sabe disso historicamente, em enquadrar o Partido dos Trabalhadores. Né? É claro que a Lava Jato também implicou outros políticos e outros partidos, né, no desenrolar das operações, mas o grande alvo era o PT e o ex-presidente Lula naquele momento. Né? Então, a sensação que eu tenho é que o que aconteceu entre lavajatismo e bolsonarismo durante o governo Bolsonaro teve a ver com a própria circunstância absolutamente corrupta em que o governo Bolsonaro se envolveu, quer dizer, qualquer bandeira anticorrupção foi abandonada no meio do processo. A gente viu na pandemia, inclusive, escândalos escabrosos de corrupção aparecerem no seio do governo Bolsonaro, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Então, aquele divórcio, ainda que temporário, ele tinha a ver com o fato de que o lavajatismo não queria se associar a um presidente, a um governo que eles reputavam como corrupto naquele momento. Agora o bolsonarismo volta à oposição, e isso permite uma reorganização de forças entre o lavajatismo e o bolsonarismo, que comungam, aliás, de valores muito próximos. Então, eu não teria problemas em classificar muitos lavajatistas como parte dessa extrema-direita, né, motivados por valores antidemocráticos, por valores ultraconservadores, da mesma forma que o bolsonarismo se formou. Então, essa reorganização é natural, e talvez seja justamente dessa reorganização que saia a liderança que vai colocar a extrema-direita aí no páreo presidencial em 2026. A gente não sabe como isso ainda vai se desenrolar. Como eu falei, o Sérgio Moro pode rumar um caminho mais ou menos independente aí do bolsonarismo, mas eu acho difícil, né, dadas as circunstâncias políticas do país. Mas o Bolsonaro pode, né, desde a oposição, muito menos visível e exposto, portanto, em termos de corrupção, ele pode tentar recapturar essa narrativa do lavajatismo para favorecê-lo. Vai ser difícil, porque, afinal de contas, tem muita coisa aí mal contada, mal resolvida, a começar por esse último episódio das joias sauditas, que, né, tem balançado a imprensa já há algumas semanas. Então, a impressão que eu tenho é que a gente ainda tem que esperar um pouco para ver como que essa reorganização da direita brasileira vai se dar nessa delicada circunstância entre combate à corrupção e os valores conservadores e antidemocráticos que são a cara dessa extrema-direita brasileira. Casarões, só queria repercutir também, antes de me despedir de você, que a oposição foi rápida também no gatilho ao associar a operação da Polícia Federal à fala do presidente Lula ontem à TV 247. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse nas redes sociais, abre aspas, em 2002, Celso Daniel, em 2018, Jair Bolsonaro e agora Sérgio Moro. Tudo não pode ser só coincidência. O poder absoluto a qualquer preço sempre foi o objetivo da esquerda. Chico, queria te ouvir, depois eu passo para o Casarões, só para a gente se despedir dele, por favor. 3 mentiras numa só, né? Caso Celso Daniel apurado, reapurado, investigado pelo governo de São Paulo, governo do PSDB, que constatou que não tem participação alguma direta, seja de Lula, seja de algum outro petista. Segundo, a facada dele, digamos que tenha sido
totalmente autêntica, não me cabe aqui entrar nesse mérito, mas ele usou como propaganda política, reverteu como propaganda política, então não foi nem nada de prejuízo para ele. E agora uma Polícia Federal super eficiente que está apurando o caso. Aliás, a gente está aqui nesse debate, o debate está mais quente, inclusive por isso, porque a Polícia Federal entrou na história. Então, é uma tentativa de proveito político de pegar uma carona novamente no lombo do Sérgio Moro, assim como ele pegou a carona em todo o efeito da Lava Jato, ele tenta de novo pegar essa carona em cima do ex-juiz. E aí, Casarões, o que você achou dessa associação do ex-presidente Bolsonaro? Bom, o Bolsonaro nas redes sociais já não faz sentido há muito tempo, né? Desde o longo silêncio pós-eleitoral, ele só aparece publicamente para se vitimizar, para postar foto chorando, para reclamar de alguma coisa, ou, surpreendentemente, para falar de conquistas, supostas conquistas do seu próprio governo, depois que ele já acabou. Então, o Bolsonaro, como alguns costumam sugerir, o Carlos Bolsonaro, que é quem está por trás das redes do pai, tem aí faz um uso das redes bolsonaristas para incitar esse tipo de teoria conspiratória absolutamente sem pé nem cabeça, né? Então, como o Chico bem lembrou, essa associação do PT a assassinatos políticos é uma associação, eu diria, muito complicada, né? Muito, como eu posso dizer... Bom, fugiu a palavra agora, mas assim, é uma associação que leviana, né, que é o que eu queria dizer, porque, né, tem muita que já foi provado, inclusive o próprio caso Adélio, né, que o Bolsonaro sempre fez questão de dizer Adélio Bispo, vírgula, ex-militante do PSOL, vírgula. Então esse tipo de associação é leviana justamente porque todas as provas contra o Adélio foi um caso que, inclusive, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, nem sequer recorreu, né, deu o caso como encerrado, porque, né, o sujeito foi imputado ali com problemas mentais. Então, a sensação que eu tenho é que essas mentiras que são espalhadas pelas redes sociais, inclusive, né, nas contas oficiais do ex-presidente, dos seus familiares, seus aliados, ela ajuda a criar essa narrativa que vai ser explorada infinitamente de conexões entre o PT e o crime organizado. A gente viu isso em 2022 acontecer de maneira muito forte. Quem não se lembra, por exemplo, daqueles vídeos de gente nos presídios, pessoas soltando fogos de artifício quando Lula ganhou a eleição, para sugerir ali uma proximidade entre PT e PCC. Então, eu acho que o PT agora tem que mudar a chave, virar a chave da comunicação justamente para poder se colocar como um partido e um governo preocupados com a segurança pública e, claro, enfrentar os grupos criminosos de maneira muito decisiva, justamente para poder reverter essa narrativa bolsonarista que, infelizmente, ganhou muita força ao longo dos últimos anos. Guilherme Casarões, muito obrigada por participar aqui do ICL, segunda edição. Foram informações bem importantes para a gente, enfim, refletir, né, sobre o dia de hoje. Acho que tem muitos caminhos aí para a gente trilhar. Obrigada, viu? Até a próxima. Roberta, Chico, valeu, César, Hugo, um prazer. Obrigado, querido. Obrigado, um abraço, querido. Casarões. Tamo junto. É isso, né? Nosso papel aqui é trazer essas pecinhas que a gente vai montando junto aí com a audiência, com os nossos comentaristas. Ótima participação do Casarões, né? Exatamente. Nos ajudou bastante aqui. Eu continuo com a pulga atrás da orelha. Guga Noblar, antes de chamar o nosso próximo convidado. Lula deveria saber antes ou não? Uma operação desse porte, claro que muita gente da polícia, da política ficou sabendo, né? Foi o Pacheco, inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi informado pelo Ministério Público Estadual, pelo Lincoln, lá de São Paulo, sobre uma testemunha que teria sido ouvida e que teria dito que havia um plano para sequestrar ou executar autoridades, entre eles o Sérgio Moro e o próprio Lincoln. Ele passou isso para o Rodrigo Pacheco, ele passou isso para a Polícia Legislativa, o Rodrigo Pacheco que contou para o Flávio Dino, aí o Flávio Dino mandou a Polícia Federal investigar. Enfim, era tanto político sabendo que é estranho não ter chegado ao ouvido do Lula, mas de fato não chegou. Se o Lula soubesse disso, ele não teria falado o que falou ontem, seria um grande tiro no pé. Isso é a prova de que o Lula não sabia, ele não seria amador de fazer aquele comentário que agora está sendo distorcido, tirado de contexto no caso, para ser usado contra o PT e contra ele. O Moro é alguém que vive da sombra do PT.
O Moro só existe quando ele consegue se tornar aquele polo que angaria ali para ele aquela militância antipetista. E o Moro finalmente voltou a ser abraçado por toda a direita nesse episódio de hoje. Então ele vai tentar, de fato, surfar em cima dessa história. A direita inteira finalmente abraçou o Moro de novo, porque o Moro agora virou aquele meio de se atacar o PT. Então, o meio de se atacar o PT era o Moro na Lava Jato, e é o Moro agora de novo. E foi o Moro no segundo turno da eleição também passada para Senado, já que os petistas queriam eleger o Álvaro Dias, exatamente para evitar que o Sérgio Moro chegasse lá, e por conta disso, esse voto petista no Álvaro Dias, ou seja, o antipetismo lá do estado do Paraná, acabou convergendo os seus votos para o Sérgio Moro no segundo turno. Foi o que elegeu o Moro. Então o Moro foi eleito pelo antipetismo, o Moro surgiu com a Lava Jato, por a Lava Jato se tornar um instrumento do antipetismo, e o Moro agora, mais uma vez, vai tentar usar o antipetismo que está sendo atiçado por essa notícia do PCC para conseguir, mais uma vez, sair das sombras. Ele vive na sombra do PT. Tá certo. Deixa eu chamar o nosso próximo convidado, Floriano de Azevedo Marques, advogado criminalista e professor da Universidade de São Paulo, a USP. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Roberta. Só uma correção, eu sou professor da USP, mas eu não sou professor criminalista. Eu sou professor de Direito Público, mas, obviamente, posso ajudá-los aí nos temas que vocês estão discutindo. Tá certo, perfeito, tá querido. certo. Bom, vamos lá, porque segundo a Polícia Federal, um dos alvos do PCC era o promotor do GAECO de Presidente Prudente, em São Paulo, Lincoln Gaquia. Ele foi o responsável pela remoção de Marcola para um presídio federal. Ele é o líder do PCC. E ele investiga essa facção há 18 anos. Para o site do G1, o promotor disse que a ação do PCC, abre aspas, era planejada pelo Departamento de Homicídios da facção. Floriano, como é que você avalia essa operação de hoje da Polícia Federal? Olha, é uma operação importante, né? É uma operação que tem, como vocês discutiam, conotações políticas, mas é uma operação que demonstra duas coisas, né? A primeira é o perigo institucional grave que a organização dessas facções criminosas traz, não apenas para a criminalidade, para a vida do cidadão que é afetado pela criminalidade, mas para as próprias instituições, né? Para o próprio Estado brasileiro. No nível de organização como esse, alguns milhões de reais empenhados numa atividade de preparação de crimes dessa monta, e demonstra, primeiro, a gravidade do ponto que nós chegamos com o crime organizado. De outro lado, Roberta, demonstra, como contraponto, uma reação articulada, eficiente, bem organizada das forças policiais, né? Discutíamos há pouco aqui no programa se essa operação fora ou não uma reação à fala do presidente. É claro que não. 120 policiais federais em 6 ou 7 estados é uma operação planejada com muito cuidado e com muita antecedência. Não se deflagra uma operação como essa, ainda mais para prender pessoas com esse grau de criminalidade, periculosidade e que vivem na sombra, se não tivesse uma organização, uma ação coordenada da polícia muito eficiente. Então, o que isso demonstra é a gravidade do que nós temos vivido no país, no PCC, nesse evento no Rio Grande do Norte, no que tem ocorrido nos últimos dias, e, de outro lado, uma certa capacidade de articulação das forças policiais para poder combater esse nível de gravidade de ação criminosa. Vai lá, Chico. Doutor Floriano, boa noite. Obrigado mais uma vez por estar aqui boa com noite. A gente. Eu queria te perguntar o seguinte, que é um tema que tem rodado aqui entre nós. O Lula, o presidente da República, não deveria ser informado sobre uma operação desse tamanho, que mexe com autoridades, que tem um senador ali num suposto alvo, e pelo visto não foi informado, né? Isso mexe um pouco com a história, né? Ô Chico, eu acho o seguinte, eu não sei afirmar, mas é bastante provável, não dá para dizer que o presidente Lula não sabia de que
esse tipo de ação criminosa estava sendo organizada e que era de conhecimento da polícia. Como vocês comentaram há pouco, foi o senador Pacheco, outros atores políticos sabiam que isso organizava. Agora, que a operação ia ser deflagrada hoje, né? Eu acho que ele não sabia, porque senão não teria cometido a escorregada que cometeu ontem, e não é obrigado a saber. Eu acho que isso demonstra um dado muito positivo, que a postura republicana do governo do presidente é de não interferir nas ações policiais, no exercício da autonomia das forças policiais, como no passado a gente viu tentativas de serem feitas. Né? Então, eu quero crer que isso não é uma falta do governo, embora ele pudesse ter sido informado de que algo estava sendo organizado, mas eu acho que o presidente da República não tem que saber do detalhe de uma operação policial. Muito pelo contrário. Obrigado. Floriano, e aí tem uma questão que eu gostaria de explorar contigo aqui, enquanto jurista, que é o seguinte. A gente viu durante toda a Lava Jato, aliás, boa parte não, durante toda a Lava Jato, ações que foram espetacularizadas, que foram utilizadas como material para a imprensa, que foram utilizadas para fazer política. Como é que você avalia isso? É um problema? Existe alguma medida que possa ser efetivamente tomada no sentido de mitigar que esse tipo de operação seja utilizada para esse propósito? Faz uma avaliação geral de como é que você sente essa questão, por favor. Olha, César, eu acho que o que ocorreu hoje nessa operação da polícia é um exemplo a ser seguido. Né? Uma operação com essa dimensão, com essa gravidade, né? Não foram presos empresários corruptos que estavam dormindo de pijama, mas criminosos de alta periculosidade, com alto grau de discrição e de eficiência. Né? A espetacularização das atividades policiais, ela vai em desfavor da polícia. Uhum. Né? Policial, assim como juiz, assim como agentes da justiça, eles não podem ser celebridades, eles têm que ser eficientes. Né? Eu acho que o melhor exemplo disso, César, é o promotor Lincoln. Não é nessa empreitada criminosa que ele foi posto em ameaça. Né? O promotor Lincoln, ele vive sob ameaça há anos. Né? Isso não faz ele parar de ser um atuante, diligente promotor no combate ao crime organizado. Né? Tem a vida dele, e aqui não é força metafórica, a vida mesmo, posta permanentemente em risco para cumprir a sua função. E eu, por exemplo, você, provavelmente, Chico, não tínhamos ouvido falar do promotor Lincoln, embora ele seja altamente atuante no combate ao PCC. Né? Por quê? Porque ele faz a função dele, como os policiais que hoje agiram cumpriram a sua função, com risco de vida, inclusive, né, de trocar tiros, etc., sem que tenham aparecido como celebridades midiáticas, que não é a função da polícia. Né? Acho que esse era um desvio que a gente tem que coibir. Assim como não é a função, por exemplo, né, Floriano, do presidente da República exercer qualquer tipo de ingerência dentro da própria Polícia Federal, que a gente sabe que isso foi feito com muita ênfase, né, Chico, pelo governo passado, e essa própria ação de hoje demonstra que nesse novo governo esse não é o caso. A PF tem a autonomia que ela deve ter, pelo menos, não sei se você concorda, Floriano, com César, isso? só completando aí, foi tão interferência que foi uma das questões entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro, foi interferência na PF. Perfeitamente. Pois é. O próprio Sérgio Moro falou isso, né? Os dois viveram essa pauta ali na pele. Né? Exatamente. Como é que você avalia essa questão, Floriano? Eu acho que a gente não devia... Eu concordo que a sua pergunta é pertinente, mas esse não devia nem ser um tema de debate, embora seja. Porque um governo republicano é isso. O presidente da República tem afazeres muito relevantes, mas que não envolve acompanhar a ação policial, nem ficar no detalhe da operação policial. É bem provável, César, que o ministro Flávio Dino até soubesse da operação, porque com esse tamanho de operação, precisa ter aprovação de deslocamento de agentes, de gastos especiais, de toda uma logística que não é singela. Né? Mas eu acho que esse é um exemplo que o presidente Lula dá de um governo que é republicano. Né? Eu sempre cito isso para meus alunos, Chico, o exemplo do prefeito Jânio Quadros, que dava multa de trânsito, né? E que é um desvio de função do prefeito. O prefeito não tem que aplicar multa de trânsito. O presidente da República não tem que se informar sobre inquérito. Ele tem que governar. Né? E os policiais cumprem a sua função. Isso é um exemplo de governo republicano.
Muito bom. E lembrando, né, Rô, que amanhã no N1, o promotor Lincoln Gakia, eu não estou seguro com relação à pronúncia do sobrenome dele, vai estar no N1 aqui no ICL amanhã. Então isso está imperdível. Time do N1 amanhã vai ter essa oportunidade do ICL, primeira edição, vai ter a oportunidade de entrevistar o promotor Lincoln. Esse programa amanhã está imperdível, hein, gente? Às 8 horas da manhã. Exato. Guga, vou jogar essa para você porque a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, também tuitou hoje. Vamos dar uma olhada. Olha lá, juiz parcial que não se importou com o ódio que alimentou com a Lava Jato tem aula de civilidade e democracia do governo Lula. O PT, claro, também tentando espalhar a narrativa deles, de que, olha, enquanto o Sérgio Moro está querendo colocar a gente aqui de algoz por conta da frase do Lula, o fato é que, sob o nosso governo, com o ministro indicado pelo presidente Lula, a Polícia Federal fez um trabalho de investigação em 45 dias e está solucionando já esse caso de ameaça, colocando na prisão os mentores. Inclusive, a Secretaria de Segurança Pública lá do Paraná pediu proteção para o Sérgio Moro e foi atendido. Ele e a família dele estão sendo escoltados pela polícia. Então, houve sim todo um trabalho muito bem feito de uma Polícia Federal independente, que não tem a intromissão de um presidente, como teve com o Bolsonaro, que trocou 5 vezes o comando da Polícia Federal. Uma Polícia Federal atuante, independente, e que consegue ser muito eficiente. E é claro que o PT vai, enfim, usar essa narrativa, que é um fato. Não é uma narrativa, é um fato. Foi isso que aconteceu. A verdade é que se o Moro tivesse sido assassinado, culpariam o PT. E o Moro, ficando vivo, também vão culpar o PT. A culpa vai ser do PT. E quem está culpando o PT, claro, são os derrotados. Tá certo. Floriano de Azevedo Max, muito obrigada por sua participação aqui no ICL, segunda edição. Uma boa noite. É sempre um prazer estar com vocês. Boa noite. Boa noite, querido. Obrigado. Obrigado. Bom, e saiu, né, aquela resposta que a gente tanto queria. Aguardada resposta, que estávamos todos na expectativa sobre as taxas de juros, e o Copom manteve em 13,75%. A reunião terminou um pouquinho depois do fechamento do mercado financeiro. Por isso, vamos chamar André Roncalha, que eu já vou logo te perguntar. Primeiro vou dar boa noite e vou te perguntar logo de cara. Eu tenho certeza que você não ficou surpreso com essa notícia, né? Zero surpresa. Boa noite, Roberta, Chico, César, Guga, todo mundo que está nos acompanhando aqui. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Gostaria, né, de ter notícias melhores, né, para a gente, quem sabe o nosso Banco Central olhasse um pouquinho mais para a situação da economia. Já há motivos técnicos que justificariam ele reduzir a taxa de juros na reunião de hoje, mas a gente sabia que ele não reduziria de forma nenhuma. O que me preocupou foi, na verdade, o texto da minuta que foi divulgada, que, na verdade, insiste na tese de elevar a taxa de juros se houver necessidade, num cenário de forte deterioração financeira lá fora, um cenário externo muito difícil, muito desafiador, e mesmo em face de todas as sinalizações que o Poder Executivo, o governo Lula, vem dando no sentido de equacionar a questão fiscal, mas equacionar, evidentemente, de acordo com os anseios da população que o elegeu, ou seja, da agenda de governo que foi eleita pelas urnas. Então não me surpreendeu a decisão, mas eu acho que a sinalização que o Banco Central dá não apenas ignora aspectos técnicos que justificariam uma queda, como viola a própria liturgia de decisão que o Banco Central deve adotar do ponto de vista técnico. E eu aqui destaco 2 aspectos. O primeiro é novamente trazer essa questão da incerteza fiscal, sendo que o presidente do Banco Central teve acesso ao desenho do marco fiscal que foi apresentado pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. E o segundo é trabalhar com a ideia de que que as expectativas de 2024 estão desancoradas. Pelo regime de metas de inflação, o Banco Central tem que cumprir a meta neste ano, em 2023.
Não cabe a ele fazer ajustes de qual é o horizonte de desancoragem das expectativas que ele está adotando. Sem mencionar que ele já coloca na ata que ele está olhando para 2024. E pasmem vocês aqui que estão nos acompanhando e toda a bancada aqui. Ele coloca que se a taxa de juros for mantida até o final do ano, que em 2024 a gente chega próximo da meta de 3% que foi estabelecida para 2024. Novamente, uma meta irrealista e que vai aprofundar a asfixia que a gente está submetendo toda a economia brasileira. Muito bom, Roncaglia. A gente tem aí uma notícia do G1, o governo vai seguir questionando e criticando o Bacen por patamar de juros, diz o Rui Costa. André, o que você vê de cenas do próximo capítulo para essa novela? Porque a gente sabe que se desenhou aí um embate mesmo político entre o Lula e o Campos Neto, e a gente sabe que essa pauta não vai sumir do nada. A sociedade brasileira agora está amplamente envolvida nessa questão e o Bacen toma essa decisão de fazer a manutenção da taxa de juros em 13,75. O que você vê como possíveis desdobramentos de cenas do próximo capítulo para essa novela? Infelizmente, César, o que eu estou vendo vai ser mais do mesmo. O governo, o Poder Executivo, convidando o Banco Central para essa dança, para dizer, olha, eu fiz a minha parte, agora já dei a minha boa intenção, a minha carta de intenções, agora é a sua vez de ser recíproco, e o Banco Central falhou nessa reciprocidade hoje. Principalmente porque ele não sinaliza uma trajetória ou um início de queda de juros, mesmo em face dos indicadores que ele mesmo aponta na minuta. Aqui tem um joguinho que eu acho que a gente tem que prestar um pouco atenção, que ocorreu na última reunião do Copom, que foi quando o Roberto Campos Neto, junto com a diretoria, fez novamente uma crítica muito ácida à política fiscal. A minuta, geralmente, ela vem bem ácida. Na minha visão, para sinalizar para o mercado que o Banco Central está sendo muito firme no combate da inflação, que ele está sendo intolerante à inflação, mas a ata, que vem 4 dias úteis depois, possivelmente deve vir terça ou quarta-feira que vem, ela normalmente tem um tom mais ameno. Então, ainda que eu acho que haja motivos para reduzir a taxa de juros hoje e o Banco Central não relevou esses motivos, é bem possível que a ata da reunião na próxima semana dê indicações mais claras de como o Banco Central está vendo o cenário até o final do ano. Eu já vejo condições de a taxa de juros ser reduzida pelo menos ali até meados do ano. Mas, novamente, eu acho que o caminho é esse, de continuar pressionando, de continuar mobilizando a opinião pública para isso, mas não pode ser só para isso. A gente precisa resgatar, junto à opinião pública, o direcionamento desse governo no que diz respeito aos investimentos necessários. Tem um grande teorema, muito fundamental em finanças, que é o teorema de Modigliani e Miller, que são dois nobelistas de economia, e esse teorema diz que o que importa é onde você aplica o dinheiro. A fonte do dinheiro se acomoda, porque se a aplicação é boa, as finanças resolvem, você encontra o recurso. E o governo precisa dar muito claramente para onde a gente está indo, porque se for claro o caminho do investimento, o efeito que isso vai ter sobre o crescimento, toda essa preocupação com o fiscal tende a diminuir ao longo do tempo. Então eu acho que há caminhos aqui e os próximos capítulos desse romance aqui, que está, na minha visão, virando uma tragédia já, eu acho que tem tudo para ter, pelo menos, alguma reviravolta positiva se o Banco Central, na ata, já sinalizar a indicação de possibilidade de redução do juro nas próximas reuniões. Chico. Boa, André. Meu caro, o Lula bateu forte, alguns empresários, tivemos a Fiesp, manifestações de alguns empresários e nada. Isso significa perder pelo menos um semestre, mais ou menos, de governo, assim, com todo o meu exagero. O que se faz agora de enfrentamento político ao Roberto Campos? Num Congresso infinitamente favorável ao mercado, é meio uma sinuca de bico aí, né? Não temos muita saída, pelo menos pensando numa ideia de meio ano de governo, não? Eu concordo, viu, Chico? Eu venho dizendo que o governo Lula é um governo que inicia sitiado, né? Ele tem várias frentes de batalha que estão tentando inibir a sua ação,
né? Tem o bolsonarismo renitente ali nas Forças Armadas, existe essa pressão curto-prazista do mercado para que, né, que perdeu as eleições e quer que o governo Lula se ajoelhe aos seus anseios. Então, essa faceta aqui, esse fronte aqui da guerra, que é a atuação do que eu venho chamando do sindicato do rentismo, que é o Banco Central, não deveria atuar como sindicato do rentismo, ele deveria defender os interesses da sociedade como um todo. Mas, Chico, a tristeza, né, da história é que a autonomia do Banco Central foi conferida exatamente para momentos como este. Ou seja, ela foi concedida ao Banco Central para que ele pudesse ser blindado dessas influências ou pressões políticas. Então eu não vejo nada acontecendo no sentido de a pressão política mobilizar as atenções do Banco Central. O Banco Central só entende um idioma na relação dele com o Poder Executivo, que é a definição do marco fiscal. É este idioma que ele entende. Por que eu digo isso? Quem for ler a minuta que acabou de ser, né, distribuída no site do Banco Central, com a decisão do Copom, ele coloca claramente a reoneração dos combustíveis, ofereceu um alívio na questão fiscal e sinalizou o compromisso com a responsabilidade fiscal. Ou seja, se o governo quiser atuar, ele vai ter que atuar por meio do fiscal. E aqui eu acho que há espaço para a gente avançar, fazendo o que o mercado quer em termos de resultado, mas fazendo do nosso jeito, fazendo do jeito que as urnas elegeram o governo para fazer. Sim. E eu sei que pode parecer, né, uma concessão, mas ela não é. Ela não é. Você pode fazer um ajuste fiscal asfixiando gastos, diminuindo investimentos, e você pode fazer um ajuste fiscal investindo pesadamente nos setores importantes da economia, sem gerar qualquer falta na área de saúde, educação e infraestrutura. O que precisa, como eu disse, é equacionar. Mas ali eu acho que daquele mato não sai cachorro, porque o Banco Central está absolutamente blindado. E a alternativa seria levar e questionar a autonomia do Banco Central junto ao Congresso, mas eu não acho que o governo reúne condições políticas para fazer isso. Né? Note, ele mal conseguiu demitir o ministro das Comunicações, sim, né, que estava ali absolutamente ao dispor do bem governo lembrado. Lula, e ele não conseguiu fazer. Claro. Não, o que se vê, eu acho que o Roberto Campos segue com aquela camisa da seleção brasileira, para usar uma imagem mais popular, com a qual ele votou no Bolsonaro, na urna. Assim, o André colocou muito bem, sempre se faz a leitura ao contrário. O Banco Central não pode se deixar contaminar pela política. Mas o Banco Central é quem está fazendo a política. Quem está contaminado pelo bolsonarismo é o Banco Central. E o compromisso com o Brasil... Esquece, vai né? pro buraco. Ótimo ponto, Realmente. André, Guga, continue aqui com a gente, que eu vou chamar a Débora Maganha, do UOL Economia, do ICL Economia, aqui para participar com a gente. Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado? Hoje teremos aqui a companhia do Roncalha. Débora. Boa noite, Roberta. Boa noite, querido. Chico, César, André, Guga e todos que estão nos assistindo. Como bem já explicado, o dia hoje foi marcado por essas decisões dos comitês de política monetária daqui e dos Estados Unidos. Como vocês podem ver aí na tela, exceto o índice que reúne as ações dos mercados europeus, que é o Stoxx 600, os índices globais hoje encerraram o dia em queda. E isso, vocês podem até estar se perguntando aí em casa, o porquê disso. Se os juros não surpreenderam nem aqui e nem nos Estados Unidos, por que é que os mercados caíram tanto hoje, aqui e lá fora, com essa decisão que foi aí apontada e depois com os pronunciamentos que vieram em seguida. O que a gente precisa entender aqui é que o mercado ele é impactado por expectativas. Como diz um jargão aí bastante conhecido, os mercados sobem no boato e caem no fato. Então, que foi justamente o que a gente acabou vendo hoje. A gente tinha ali já quase como um consenso que os Estados Unidos iria subir 0,25 ponto percentual na sua taxa de juros e que por aqui seria mantida essa taxa alta de juros aqui brasileira. Então, o mercado já vinha esperando essa condução mais branda e menos rígida do Fed desde o início de março, quando começaram a aparecer ali os primeiros sinais da crise financeira dos Estados Unidos. Eu até trouxe um segundo gráfico aí para vocês. Quando a gente olha as probabilidades dos aumentos de juros até o dia 8 de março, a gente vê que tinha ali uma expectativa grande pelo aumento de 0,5 ponto percentual, a manutenção ela era quase descartada,
e ainda tinha alguma expectativa ali de 0,25 ponto percentual. Mais recentemente, isso muda completamente de figura. A gente vê que é descartada o aumento de meio ponto percentual lá na taxa de juros dos Estados Unidos, começa a se esperar 0,25 ponto percentual de aumento nesses juros, que foi o que aconteceu, e a gente começa a ter também uma maior expectativa pela manutenção. E aí hoje essas expectativas se renovam para a reunião que vai acontecer em maio. Então o mercado começa já a olhar para o futuro das taxas e o que ele vai esperar, né, de condução de política monetária. E aí a gente tem, logo depois, né, da decisão dos juros nos Estados Unidos, o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, sinalizando ali que pode acontecer ainda um aumento gradual na taxa de juros, e em seguida também, né, alguns dirigentes do Fed também se posicionando que não haverá corte nos juros ainda esse ano. Né? Então, isso já faz com que o mercado comece a ter uma expectativa, né, que a taxa de juros ela vai se manter. Né? Então, isso traz ali uma diminuição do apetite pelo risco, porque quem é que vai querer colocar o seu dinheiro em risco com a taxa de juros alta lá nos Estados Unidos e com uma sinalização que ela vai permanecer assim esse ano? Exatamente. Esse foi o primeiro ponto que acabou derrubando os mercados. Né? Aqui no Brasil, vocês podem até também estar se perguntando o que isso impacta aqui no Brasil. Né? Quando a gente tem uma taxa de juros alta nos Estados Unidos, né, isso diminui o apetite pelo risco aqui também, e a gente é um mercado emergente, um mercado menor, acaba trazendo também os investidores olhando de uma forma mais conservadora, querendo deixar o dinheiro numa renda fixa e também ali evitando investimentos, né? E aí quando a gente fala investimento, na parte real da economia, uma vez que as taxas de juros estão altas. Então a gente tem esse estrangulamento aí do investimento. E aí a gente vê como isso reflete no movimento da nossa bolsa hoje. Né? O primeiro é o apetite do risco diminuído, já com essa sinalização do exterior. Aí vem a Selic, né? E claro que veio depois do fechamento, mas já era esperado a manutenção dela em 13,75. Isso também limita, né, essa propensão ao risco. E aí a gente vê as commodities caindo justamente porque a gente está num momento de crise de crédito, né? Então a gente tem ali um momento já complicado ali para o crédito e também de uma demanda menor, né, uma expectativa de uma demanda menor, justamente por esses investimentos que se esperam serem diminuídos em virtude dessas taxas altas. Então a gente vê que isso acaba fluindo para esse desdobramento. Tem bastante informação aí. Só vou ver se o Roncalha quer complementar, quer adicionar mais algum ponto. Não, eu acho que está perfeito. Eu só colocaria exatamente essa decisão do Fed, né, que acabou sinalizando aí um cenário de grande incerteza, né? E eu acho que é muito importante a gente saber, né, como a Débora colocou aqui, que a política monetária do Banco Central americano é a política cambial nossa. Ou seja, quando eles mexem nas condições lá, eles restringem o espaço que a gente tem aqui para fazer política monetária, agravando ainda mais o cenário, né, para o governo que está buscando investir e fazer a economia, né, retomar a sua atividade. Tá certo. André Roncalha, Débora Maganha, obrigada, viu? Boa noite para vocês. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado, gente. Débora, obrigado, André. Então, Guga, agora que você já sabe onde vai colocar a sua bolada, os seus investimentos, traz o destaque do dia aí pra gente. Olha, quem está fazendo o L, eu não sei se está fazendo o L ou se está fazendo o H de Haddad, é o Paulo Guedes, o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem rasgado, olha aí, ó, ele tem rasgado elogios aí ao Haddad, pelo menos foi o que noticiou o Globo, que ele estaria, sim, muito feliz com a atuação do Haddad como ministro da Fazenda. Teria dito que ele é alguém que consegue ter uma interlocução muito boa com pessoas de outros espectros políticos, que ele não fala só com a esquerda, que ele está resistindo também àqueles economistas mais à esquerda que estariam tentando levá-lo para um caminho que não seria o caminho que os liberais aprovam. E o Paulo Guedes, inclusive, tem chamado o Haddad de um liberal enrustido. Esse é o papo que está rolando. Ele está, portanto, feliz com a atuação do Haddad
como ministro da Fazenda. Ele, Paulo Guedes, que agora virou um dos conselheiros do governo do Tarcísio, do governo de São Paulo, do Tarcísio Gomes. O Paulo Guedes agora ele ganhou um cargo de presidente de um conselho econômico que daria sugestões aí para a Secretaria da Fazenda aí de São Paulo. Então ele ganhou um cargo novo e ele está aí, enfim, tentando deixar as portas abertas com o PT, com o Haddad, fazendo elogios ao Haddad e dizendo que ele está caminhando pelo rumo certo. Apesar do que as previsões de Paulo Guedes para esse ano, para a economia do Brasil, são previsões pessimistas, mas ele culpa o mercado internacional, ele não culpa o Haddad, ele está fazendo L pelo jeito. Engraçado, né? Porque nos 4 anos do Bolsonaro sempre foram otimistas as previsões do Paulo Guedes, né? Agora e essa corda que o Paulo Guedes está dando é o que, de certa forma, a mídia vem dando, a Faria Lima, que é meio tentar desunir um pouco ali o Haddad, intrigar o Haddad com o Palácio Planalto. Isso pode observar, tudo nessa linha, tentando criar uma pequena intriga ali, dizendo, mantenha a Haddad do jeito do Paulo Guedes, esquece o Lula, o recado é esse. César, qual é o seu destaque? Eu destaco a reforma do ensino médio, é uma questão muito polêmica. Eu não sou pedagogo e nem nada desse tipo, mas eu venho conversando com pedagogos, com educadores, criticam seriamente, Rô, essa reforma. A nossa audiência também critica bastante. É uma reforma que foi idealizada aí no governo Temer, que ao que tudo indica tem um caráter altamente tecnicista, com os itinerários formativos. As pessoas com as quais eu conversei e que entendem muito desse riscado me disseram que elimina o caráter de pensamento crítico, de formação, por exemplo, orientada para a sociologia, para a filosofia, uma série de coisas que vão ao encontro do que aquele governo de caráter ultra neoliberal, assim como é o próprio bolsonarismo, tem como objetivo primário. Formar gente que tenha um caráter absolutamente tecnicista, que seja bom para o mercado e para ocupar as posições que interessam, nesse sentido de fazer essa engrenagem girar, e não tenham muito senso crítico no sentido de questionar aquilo que realmente importa para elaborar um novo modelo de sociabilidade, enfim, que, a meu ver, pelo menos é o objetivo principal de qualquer educação que se preze. Não por acaso Paulo Freire é uma figura tão combatida, não por acaso você tem as universidades, que a despeito de toda a crítica que você possa fazer, ainda são os principais polos de produção de conhecimento legítimo e pensamento crítico. Então fica aqui o meu apelo ao Camilo Santana, ao novo governo. Vamos olhar com bastante cuidado para essa reforma do ensino médio, porque o que a gente está tratando aqui é o futuro do próprio país. Aliás, eu passo pela Paulista para chegar aqui no estúdio do ICL, já vi um carro de som. Estavam lá os estudantes, passei também. Vai ter uma manifestação, aliás, já é a segunda, né, que está acontecendo na Paulista. Realmente há um protesto muito grande. E eu lembro da entrevista do presidente Lula, disse que vai colocar em pauta essa discussão também. Então, vamos esperar, Tomara. César. Até porque isso foi uma decisão em medida provisória do Temer, aprovada pelo Bolsonaro. Ninguém discutiu, sabe? Muito bem lembrado. Jogou e vamos embora. Eu devia ter dito isso na minha fala. Uma medida provisória não tem a participação da sociedade civil e foi determinado na canetada em caráter provisório. Ótimo ponto, Chico Sá. Boa, garoto. O que você traz pra gente, Chico? Cara, o meu é um destaque pela hora da morte. Opa! Cadê o meu recorte aí? Tá aí, ó. Preços de serviços funerários em São Paulo sobem mais de 400% após a famosa concessão. Vamos passar pela iniciativa, vamos passar para uma firma qualquer, para a iniciativa privada. Quem sabe enterrar bem a iniciativa privada. O governo não sabe enterrar ninguém. O governo quer fazer enterro muito barato. Vamos passar para uma firma. Aí, o que acontece? Isso se repete na SEDAI do Rio, se repete na Enel no Ceará. Ou privatiza ou faz essas concessões meio ali na correria para isso. Tá aí, vai enterrar um ente querido aqui em São Paulo para sentir o preço que a prefeitura impôs via essa empresa que ganhou
essa concessão. Chico, tem aquela frase que diz: não tenho dinheiro nem para morrer, agora ela se tornou literal. A Prefeitura de São Paulo conseguiu fazer isso verdade absoluta. Exato, tá aí. Exato. Tá difícil. E tem evento imperdível aqui no ICL. Próximo evento é aberto, dia 30 de março, uma quinta-feira, teremos uma aula com o André Janones, o deputado federal fenômeno das redes sociais. E este evento também tem a participação do Edu Moreira. O tema será Guerrilha Digital, como as redes sociais estão moldando comportamentos e escolhas políticas. Vai ser um evento ao vivo, então, dia 30 de março, às 8 da noite, logo depois do ICL, segunda edição. As vagas são limitadas, então reserve agora a sua em icl.com.br/aula. É aberta, mas tem que reservar, tá bom? Meninos, foi, né? Fodeu. Temas quentes. Eu sei que a gente poderia falar mais pelo menos uma hora sobre o dia de hoje. Ah, sim, um dia. Mas amanhã tem mais. Vou deixar um gostinho de quero a gente mais achava, ICL de amanhã. A gente achava que Moro era uma questão, acabou com o governo. Pô, o que acaba mesmo com o país é o juro nessa altura. Então o Campos Neto mostrou que ele pode ser muito pior do que qualquer novela política que a gente passou o tempo aqui discutindo. Tá certo. E amanhã no ICL primeira edição tem uma entrevista com o promotor Lincoln Gaquia às 8 da manhã, então não perca, com Vivian Mesquita, William De Luca e também Eduardo Moreira. Boa noite, Guga. Boa noite, César. Boa noite, querido. Boa noite, Chico. Até amanhã, às 7 da noite, aqui no ICL, segunda edição. Um beijo, boa noite para todo mundo.